Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olha que delícia o tema do programa de hoje. Vamos conferir. Tá vendo, gente? Que delícia, não são os fofinhos? Vamos falar sobre o soninho do bebê. Isso mesmo, então você, mãe, fique atenta aí com as dicas que vão ser dadas hoje aqui no Manhã Viva. E o nosso artesanato, nós vamos aprender a fazer uma naninha, gente. Olha que legal, com a Marileusa Beatriz, que é artesã, vai estar nos ensinando passo a passo para fazer essa naninha. Bem-vinda, Marileusa. Obrigada. Eu vou chegando aqui pertinho das convidadas, doutora Juliana Franco, que é pediatra, bem-vinda aqui no Manhã Viva. Também a Lívia Praeiro, que é consultora do sono, bem-vinda aqui no Manhã Viva. E eu gostaria já de começar, né, a perguntar, existe uma quantidade certa para o sono do bebê? Sim, com certeza, né, Jo? O sono é o que faz a criança se desenvolver melhor, né? Ela ter a oportunidade de ter a produção do hormônio do crescimento, enfim. Então, a criança precisa dormir bem. Às vezes, os pais acreditam que podem deixar a criança dormir mal, enfim, eu estou ali atendendo, eu estou aqui do lado, não me importa, mas a criança precisa dormir bem, sim, para o pleno desenvolvimento dela, né? Acho que a Jo pode falar até melhor sobre isso. Sim, Nos primeiros 2 meses, a gente fala por volta de 14 a 18 horas, né, Lívia? Varia muito de criança para criança. É bom a mãe não ficar muito fixa nesse tempo, porque acaba que vai ficando ansiosa quando não chega a esse tempo. E tem crianças que realmente saem um pouco aí dessa média. Vai de cada criança. Vai de cada criança. Nos primeiros 2 meses, 14, 18 horas, e elas ficam bem divididas, assim, o dia e a noite. Porque ainda estão aprendendo, né, o que é o dia e o que é a noite. Aí depois, até 1 ano, entre 14 horas, mais ou menos, e 16 horas. E entre 1 e 2 anos, mais ou menos 11 a 14 horas por dia de sono. É aproximadamente isso, né? E depois dos 2 anos, ele volta a ter menos tempo de sono, como que é? Ou também isso varia de criança para criança? Varia sempre de criança para criança, isso é muito importante para as mães entenderem, assim, porque se não encaixa nessa teoria, a mãe já acha que o filho tem algum problema. Mas a média depois de 2 anos é 10 horas. Por dia, 10, às vezes até um pouquinho mais, 12 horas. 12. Eles às vezes ainda continuam com aquele soninho do dia, né? Então acabam fazendo 1h30, 2 horas no dia e 10 horas à noite, tá? Esse é o mais comum. Mas tem algumas crianças que têm algumas particularidades, às vezes algum problema de sono mesmo, orgânico, e às vezes só um problema de comportamento mesmo e acaba saindo desse padrão. Antes da gente continuar aqui a nossa entrevista, eu quero falar para você que está em casa e quer participar aqui do nosso programa, mande suas dúvidas, né? Se você tem alguma dúvida em relação ao sono do seu filho, do seu bebê, pode estar mandando aqui que as nossas médicas, nós podemos dizer assim, especialistas no sono, vão estar tirando as nossas dúvidas. Mande no @manhãviva e também facebook.com/manhãviva. E conforme o tempo vai ajudando, nós vamos estar lendo todas as participações aqui, tá certo? Outra coisa também que eu gostaria de perguntar, né? A criança, quando que a mãe percebe que a criança está com um problema de sono, né? Como a doutora falou, que é algo orgânico, né? Como detectar isso? Quais são os sintomas? Rose, assim, no meu consultório, o que eu percebo é que a maioria das mães não percebe problema de sono. Elas sempre acham que aquilo ali é da criança dela e que ela tem que resolver. Ela nunca pensa numa doença orgânica, porque realmente é o mais raro, né? Então, pode acontecer sim. Então, tem algumas crianças que têm dificuldade, têm mais pesadelos, ou tem criança que tem terror noturno, que também é uma particularidade do sono. Mas a maioria das insônias, elas são comportamentais.
né? Até o ronco, que é um problema de sono, tem mãe que acha que roncar é normal, né? Então, às vezes, a gente vai ver uma criança lá pra frente com algum problema de respiração oral, que a gente perguntou em todas as consultas, ele ronca à noite? A mãe, não, ele ronca à noite, não. Mas ela não percebe que aquele ronco pode realmente ser prejudicial e prejudicial para o sono daquela criança, daquele bebê também. Nossa, as mães têm que estar atentas, Tem que estar atentas. Nesse momento. E perceber também o comportamento da criança, né? Além disso, se a criança está muito irritada, se ela está muito nervosa, né? Que a gente fala assim, não, meu filho é muito nervoso, meu filho é muito chorão. Às vezes ele, na verdade, a maioria das vezes ele está com sono. E como ele às vezes não tem uma rotina e a mãe ainda não conseguiu visualizar qual que é a rotina que vai atender essa criança, ela fica extremamente cansada. A mãe também fica cansada, né? E acaba prejudicando até a visão dela, né? Esse olhar mais apurado em relação ao sono. Muitas vezes a mãe vai perceber um problema de sono durante o dia. Né, que vai ver que aquela criança está sempre enjoada, sempre irritada, sempre nervosa. Como a gente viu aqui no clipe, né? Tá lá sentadinho com os brinquedos, mas tá pescando. Tem sono, mas não dorme, briga contra o sono. Então, às vezes, ela vai perceber aí que pode ter alguma coisa. E quando a mãe percebe que o filho está com sono durante o dia, mas tem mães que falam, não, eu não vou colocar agora, senão ele não vai dormir à noite. É o ideal a mãe colocar a criança para dormir naquele momento ou esperar? Sempre colocar para dormir. Mesmo que esteja muito próximo do horário de dormir, é interessante que a criança relaxe um pouquinho, descanse, nem que seja por 10, 15 minutos para ela poder continuar, né, esperar o sono noturno, por exemplo. Então, se a criança está com sono perto de 5, 6 horas da tarde, a gente não segura sono de criança. A gente não consegue segurar os nossos sonos, né? Que estádio da criança. Então, deixa que ele descanse, cochile um pouquinho para poder relaxar, o organismo ter menos cortisol, né? Porque quanto mais a criança fica desperta, mais cortisol ela tem no organismo, que atrapalha o sono dela noturno, principalmente. Então, deixa cochilar assim, descansar um pouquinho, desperta, aí você vai tentar dar o jantar, né, preparar para ele dormir realmente, para ele conseguir dormir melhor. Ele vai dormir melhor se ele cochilar um pouquinho, mesmo que seja próximo da hora do sono. Isso é muito importante, viu, Rose? Assim, a criança se preparar para um sono bom à noite. E essa preparação para o sono bom à noite inclui as sonecas do dia. E dependendo da idade, até 2, 3 sonecas, né? Então, assim, e não ficar, as mães ficam em pânico quando vai chegando esse horário que a Lívia falou, 5h30, 6 horas, e a criança está lá dormindo, não consegue nem jantar. E às vezes, deixando dormir 10, 15 minutos, aquela criança já relaxa e vai preparada para um sono mais comprido. Ela não vai perder o sono da noite. Não vai perder. Em absoluto. E aí é pelo contrário, porque às vezes a mãe fica, põe um eletrônico, põe um iPad para acordar a criança. E a criança vai agitar e vai lutar contra o sono, que é a famosa luta contra o sono mesmo, porque ela vai estar com excesso de cortisol, que é um hormônio de estresse, que é um hormônio que te mantém acordado e com energia. Então você vai estar aumentando aquilo ali, então a criança realmente depois vai ter mais dificuldade para pegar no sono. E falando um pouquinho, vocês citaram do terror noturno. O que é o terror noturno? O terror noturno é um distúrbio de sono. Geralmente ele aparece mais por volta de 2 anos e é uma coisa que aflige muito os pais. Porque é uma situação que é parecida com pesadelo, só que a criança não faz contato com os pais. Então o pai tenta acalmar e a criança não quer nem que ele pegue, né? Então ela não faz contato nem visual, piora. Chora. É como se parece que fosse uma sensação de ter alguém invadindo um pesadelo. Entendi. Então a criança fica desesperada, chora, grita, ela senta na cama, às vezes ela fica em pé no berço e chora, e o pai chega perto, a criança não olha para os pais, então os pais ficam desesperados, achando que é algum problema muito sério. E a gente sabe, assim, na verdade, vai passar, a gente só pede atenção e para procurar um especialista, um neuropediatra, se isso se prolongar por muito tempo, tá? Muito tempo mesmo, porque o terror noturno ele é benigno, ele é tranquilo, só que aquela criança acaba que o sono dela atrapalha um pouco. E esse terror noturno está geralmente relacionado com a passagem dos sonos, né? Das fases do sono. Então a criança vai passar do sono vai diminuir as horas, né? E vai ter esses despertares, né? Por causa do terror noturno. É muito importante também falar que o terror noturno a criança nunca lembra. Então às vezes os pais querem conversar no outro dia sobre aquilo. Você sabe que você acordou, que você gritou, o que aconteceu? A criança não faz a mínima ideia. Nem lembra. Né? Tem alguns estudos que falam também que essa criança que teve terror noturno na fase pré-escolar, ela pode evoluir depois com o sonambulismo.
que também é um outro problema de sono. Então, por isso que é importante os pais estarem atentos, né? Sim. Procurar um especialista e com o tratamento isso se resolve, né, doutora? E, na verdade, conversar com o pediatra, tá? O pediatra vai acalmar esses pais e vai ver que vai passar. É difícil no começo, mas passa. E se a criança dorme muito, né? É o contrário. Já está naquela fase de trocar, né? Diminuir as horas e não está diminuindo. Isso também pode ser um distúrbio ou pode ser ficar tranquilo que é normal. E a gente tem que sempre analisar a qualidade desse sono, né? Porque às vezes aquela criança está dormindo demais porque ela está tendo despertares noturnos excessivos, ou porque ela não está com uma qualidade de sono boa, por exemplo, está respirando pela boquinha, ou ela está tendo apneia, que também é um problema de sono. Então a criança ronca, faz pequenas apneias, então ela não tem aquele sono que realmente restabelece, né? Então ela não tem aquele sono reparador. E por isso fica com essa, que a gente fala, hipersonia, né? Dorme muito, dorme mais do que o normal, né? E nesse momento também, o que os pais devem fazer para que a criança tenha um sono, né, equilibrado, com qualidade, um sono prazeroso? Sim, na verdade, se tiver desconfiando de algum problema mesmo, respiratório, por exemplo, uma apneia ou um ronco, procurar o pediatra para ver se o pediatra acha que precisa do otorrino fazer alguma intervenção. Porque pode ser, por exemplo, só um problema de resfriado, de rinite, mas pode ser também um problema de adenoide. Então, essa criança às vezes precisa ser olhada pelo otorrino, tá? Então, olhando isso, aí fica mais fácil da gente poder consertar esse sono da criança. Muito bem. Temos aqui uma participação, a Juliana Araújo, que ela diz: bom dia, me chamo Juliana e tenho um filho de 5 anos que não tem um sono bom durante a noite. Ele acorda várias vezes e sempre acorda cedo. E ainda percebo que ele range os dentes, o que me preocupa demais. O que fazer? Ela é lá da Paraíba. Um abraço, Juliana. Obrigado pela sua participação. Na verdade, o bruxismo, que é esse ranger do dente, ou você ficar apertando, né, essa tensão, né? Ele é também um problema de sono. Então, é considerado um problema de sono, porque a criança vai despertar. Ela desperta mais vezes do que as outras crianças. Então, dependendo do dia muito agitado, essa criança vai ranger o dente mais ainda durante a noite. Então, tem que ser olhado. Dependendo da idade, por exemplo, o filho dela com 5 anos, já existem alguns tratamentos feitos por fonoaudióloga, que pode melhorar um pouco isso, relaxando a musculatura, né, do maxilar. Então, essa criança melhora o bruxismo, melhora o ranger dos dentes e aí melhora a qualidade do sono. E também existem as placas, né, que os dentistas, os odontopediatras colocam para tentar diminuir. Mas o que resolve realmente o problema é o tratamento com fonoaudiólogo. Gente, está passando rapidinho aqui, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos conversando sobre o sono do bebê. Até já! E a Canção Nova tem mais um convite para você, né? Manhã Viva está de volta, convidando já você, o seu esposo, para o acampamento para casais que vai realizar-se dia 6 a 8 de julho, lá na nossa sede em Cachoeira Paulista, sede da comunidade Canção Nova, que terá como tema Homem e Mulher, Deus os criou. Estarão presentes Padre Christian Shankar e os casais missionários da comunidade Canção Nova, o diácono João Carlos e Maria Luísa, diácono Nelsinho Correia, Márcia Correia, Jimmy Benedita Fioramonte, Tânia e Rubens. Mais informações entre no site eventos.cançãonova.com. E o Manhã Viva de hoje está falando sobre o soninho do bebê. Então, vamos acompanhar agora a rotina de uma mãe com o soninho dos seus filhos. Vamos ver. Por que meu bebê não dorme? Essa é a pergunta que vários pais fazem a si mesmo, aos amigos e ao Google. Falamos então com a Virgínia, que viveu na pele uma sequência que parecia interminável de noites mal dormidas. O Léo, quando ele, bem bebezinho, ele teve refluxo, um refluxo muito intenso. E por causa do refluxo ele sentia muitas dores, então ele acordava muito de noite. Tiveram noites que ele acordou 12 vezes na noite. Em média ele acordava 4 vezes por noite. Tinha noite que o período que eu dormia direto mais tempo era 1h30. Então, nesse meio tempo, eu confortava de todas as maneiras que eu podia, especialmente à noite, para ele voltar a dormir rápido e eu tentar descansar. Então, quando o refluxo dele curou por volta de 7 meses e meio, 8,
ele estava com vários maus hábitos. Ele só dormia sendo amamentado, embalado, no meu colo. Ele estava com muitos hábitos ruins na hora do sono. Ele acordava porque eu coloquei esses maus hábitos nele. Eu estava ficando muito cansada, muito esgotada. Eu tinha minha filha mais velha que precisava da minha atenção durante o dia. Ele também não dormia bem durante o dia, então eu não conseguia dormir, nem descansar no período do dia, eu não conseguia descansar. E estava comprometendo até meu casamento, porque a gente não tinha mais tempo para assistir um filme nós dois, porque eu não dava conta. Eu estava sempre muito cansada. E aí me indicaram procurar uma consultoria do sono. Eu procurei uma consultora do sono e a primeira coisa que eu disse para ela, eu falei assim, olha, eu tô desesperada, eu preciso dormir, mas eu não quero deixá-lo chorar, eu não quero que ele sofra nesse processo. Eu quero que ele aprenda que dormir é bom e que ele durma bem para que todo mundo possa dormir bem. Então ela começou a me ensinar umas táticas gentis para eu conseguir que ele adormecesse mais tempo, sem precisar de mim. E aí, à medida que ela foi me ensinando essas táticas, que ele já não precisava mamar, porque ele não era fome, ele não acordava para mamar de fome, ele queria era o aconchego. Então eu fui aprendendo outras técnicas, outros jeitos, para que ele conseguisse dormir sozinho, permanecer dormindo, ou então se acordasse, voltar a dormir sem a minha presença. Também ela me ensinou como colocá-lo para dormir, colocá-lo no berço ainda acordado, mas sonolento, para que ele pegasse no sono no ambiente do berço e se acordar durante a noite ele não estranhar aquele ambiente. Porque muitas vezes ele acordava porque ele dormiu no meu colo. E aí eu coloquei ele no berço, na hora que ele acorda de noite, ele não tá mais no colo da mamãe, então cadê a mamãe? Então ele precisava de mim de novo. E aí ela me mostrou uma série de técnicas para conseguir que ele aprendesse essa rotina do sono. Tinha dias que eu falava com meu marido assim, como que uma mãe não consegue acalentar o próprio filho? Como que uma mãe não sabe fazer o filho dormir? E aí eu ficava me sentindo culpada porque eu não dormia bem, eu ficava nervosa, muito nervosa de sono, da privação de sono que me deixava nervosa mesmo. E aí durante o dia eu era uma mãe mais dura, mais mal-humorada, mais carrancuda. E aí eu me culpava por isso. Eu falava, gente, eu tô sendo uma péssima mãe, porque além disso tudo, o menino ainda não consegue dormir, eu ainda tô nervosa, tudo eu brigo, tudo eu perco a paciência. E a consultora do sono ela me tranquilizou muito com relação a isso também. Ela falava, olha, calma, você tem, como se diz assim, o direito de estar assim. Porque a privação de sono, se ela é ruim para a criança, ela é muito prejudicial para o adulto também. Eu fiquei aí 6 meses sem dormir direito. 6 meses com as noites picadas, ele acordando várias vezes à noite. Meu marido, ele tentava me ajudar da forma como ele podia. Ele trabalha muito o dia inteiro, então assim, hora de colocar as crianças na cama, sou eu sozinha, ele não está em casa. Mas nas madrugadas, a gente se revezava. Chegava, assim, uma hora que eu via que a amamentação não estava adiantando e mesmo assim ele não dormia, eu não aguentava mais. Eu falava, me ajuda, porque eu não tô dando conta. Aí, às vezes, ele vinha, assumia. E para ele foi muito difícil também, porque em que pese eu não pudesse dormir durante o dia depois, ele também não, porque ele tinha que sair para trabalhar. E como ele chorava muito, ele acordava várias vezes à noite, eu tinha que levantar da cama, depois eu voltava para deitar. Isso acordava ele também, que está deitado do meu lado. Então, para ele foi muito difícil esse período também. Ele me ajudava no que ele podia, mas ele também tinha que sair para trabalhar no dia seguinte. Eu acho muito interessante a gente procurar ajuda, porque na época o pediatra do meu filho falou assim, um pediatra que eu passei, ele falava assim, criança chora mesmo, não liga não, até pode ser normal, mas aquilo estava me afetando o meu relacionamento familiar. E eu falei, olha, tem alguma coisa errada aí, eu preciso procurar uma ajuda. E eu não sabia o quê. A primeira ajuda que eu procurei foi nos livros. Eu lia, mas eu não conseguia colocar em prática. Aí eu procurei na internet, mas é muito vaga as coisas da internet. E aí eu entrei em contato com a consultora do sono e ela me ajudou muito. Ela me deu algumas coisas para ler, ela me ensinou a estruturar uma rotina para ele. Então a ajuda profissional foi fundamental para mim. Pedi ajuda para minha mãe, para minha sogra. Chega uma hora que as coisas vão entrando nos eixos, elas crescem um pouquinho, elas vão se adaptando. Então passa, é preciso ter um pouco de paciência. Na hora do problema é muito difícil, mas passa.
Obrigada, Virgínia, pela sua partilha aqui no Manhã Viva. E a consultora da Virgínia foi a Lívia, né, Lívia? É, grata surpresa de ver a Virgínia ali. E eu achei um ponto interessante que ela falou ali, que quando ela me procurou, ela nem comentou, o Léo tinha 3 para 4 meses, e eu tentando auxiliá-la e vi o tanto que o Léo chorava, sofria. Eu, Virgínia, isso não é sono, ele está sentindo dor. Então a gente tem que ter essa leitura, porque às vezes a mãe acredita que aquilo ali é só um problema de sono, e eu via nele esse choro incontrolável, né, inconsolável. Então eu falei assim, Virgínia, é hora da gente pensar fora da caixa. Isso para mim não é sono. Ele precisa ver, você precisa ver o que ele tem. Ele tinha um refluxo, né? E aí sim, quando você tiver com o refluxo com acompanhamento médico, enfim, aí a gente consegue entrar, aí sim com a visão só para o sono, né, Ju? Porque acaba que isso se confunde. A mãe quer acreditar que ela sozinha vai conseguir ajudar aquela criança a dormir, sendo que a criança está demonstrando que estou inconsolável, eu preciso de ajuda, né? É muito importante a mãe saber que ela tem que procurar informação. Ou então ajuda. Então, às vezes ela fala com o pediatra fala que tudo é normal, ela que tem que saber se é normal ou não. Chorar é normal. Então assim, o pediatra às vezes fala, não, chorar é normal, criança chora mesmo, mas vai procurar informação. Vai atrás de informação segura, vai atrás de um profissional que possa te ajudar, né? As mães têm muito isso. Sempre achar que a maternidade tem que ser um peso, né? A maternidade não tem que ser um peso. Tem que ser uma coisa leve, A né? maternidade pode ser leve, né? E deve ser leve, E deve ser leve, Porque a criança também precisa dessa leveza e tranquilidade dos pais, né? Principalmente da mãe. Muito, muito. As mães às vezes não entendem que isso é fundamental para o crescimento saudável do filho. É ver o pai e a mãe bem, né? Então isso é muito Tranquilos, importante. sem brigas. Isso, né? exato. Também, até eu ia entrar nisso, se os pais são muito agitados, né? Tem aquele estresse, ele pode transmitir isso para a criança e prejudicar o sono da criança? Aí vai entrar mais uma culpa, né? Que claro que a gente tem os nossos problemas, enfim. E a criança pequena, antes de 1 ano, então, ela está com o campo emocional, né, totalmente vinculado ao campo emocional da mãe. Então ele sente sim. Porém, às vezes a mãe tem que pensar que é isso que a Ju falou, que a maternidade não tem esse peso todo. Ela está cansada, os pais estão brigando porque estão privados de sono na maioria das vezes, né? Já é uma novidade, né? A gente já tem, né, o filho está na sua casa, você está tentando, né? Você quer ser a melhor mãe, mas você não está dormindo bem, então você começa a ficar muito nervosa, a criança começa a ser um peso. E eu acho também, Ju, que as redes sociais vendem muito essa beleza desse peso da maternidade. Né? Eu vejo assim, às vezes, blogueiras, eu não durmo, mas eu sou muito feliz, meu filho é tudo... Não, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Né? A maternidade tem sim as suas circunstâncias. A gente tem um bebezinho pequeno, ele não vai dormir como a gente queria que ele dormisse, né? Não tem como, ele tem um sono polifásico, ele vai ter que dormir picadinho mesmo durante o dia, é a maneira como o organismo dele precisa ainda para adaptação do sono, o ritmo circadiano realmente ali, né? Se organizar no corpinho dele, enfim. A criança, ela tem o desenvolvimento dela lento, mas transformar nisso numa circunstância eterna de maternidade. Então, meu filho não dormir até 1 ano, até 2 é normal, aí a gente tem que, é a hora que a gente tem que ir para a nossa intuição, que às vezes as mães têm essa intuição. Será que é isso mesmo? Mas se ela acompanha na mídia que essa é a beleza da maternidade, se o vizinho acha lindo o filho não dormir, né? E aí ela começa a aceitar aquilo como... Eu não serei uma boa mãe se eu achar que isso é um problema. É muito importante isso, Rose, assim, que as mulheres entendam que não precisa abdicar de você, do relacionamento com o seu marido, para ser uma boa mãe. Você pode ser uma boa mãe se cuidando também. Né? Cuidando do seu bem-estar também, porque isso é importante. É importante para a qualidade das horas que você vai estar com o seu filho. Né? O seu filho também quer ver você bem. E o sono atrapalha muito isso. Eu vejo, assim, no consultório tem muito isso. As mães falam assim, doutora, eu não aguento mais. Eu grito com ele o dia inteiro porque eu não durmo à noite. Então tem alguma coisa errada. Então vamos consertar esse sono, tentar melhorar um pouco a sua qualidade de sono, para que você consiga ser uma mãe mais leve, uma mãe mais presente, uma mãe bacana como você é, né? E a falta de sono também vai gerando na mulher até uma depressão, né? Pode a privação de sono, ela é uma tortura, né? Ele é um instrumento de tortura. Então, a gente acreditar que a privação de sono é um reflexo da maternidade, né? Alguma coisa não está conversando aí. E você pode dar amor para o seu filho e ser uma mãe maravilhosa,
mesmo negando às vezes essa coisa. Você não vai deixar chorar, mas você vai aconchegar ele às vezes de forma adequada para ensiná-lo a dormir. Ensinar a dormir também é um ato de amor, né, pelo filho, porque aquela criança às vezes precisa descansar do mesmo jeito que você precisa. Então você só vai ensinar, porque as pessoas acham que a criança nasce sabendo dormir. Não, ela dorme, mas ela precisa aprender o hábito, né? A gente fala a higiene do sono. Então ela precisa estar num ambiente adequado, com a luz adequada, ou falta de luz, na verdade. Precisa estar ali dormindo por ela mesma, não precisando de nada para fazê-la dormir. No consultório, às vezes, eu falo com as mães para fazer uma rotina nesse final do dia, né? De diminuir no ritmo, dar um banhozinho, cantar sempre a mesma musiquinha, ou contar sempre a mesma historinha, colocar no berço ainda um pouco acordado, sonolento, para que essa criança perceba que ela é capaz de simplesmente fechar o olhinho e dormir. Porque os despertares noturnos são normais para todas as pessoas. Só que a gente acorda, vira para um lado e dorme. Ou vira para o outro e dorme. Mas a criança não sabe. A criança não, a criança entra em desespero, porque ela está com sono, ela quer dormir, mas ela ainda lembra, eu preciso do mamar, eu preciso de uma chupeta, eu preciso do paninho, eu preciso da mamãe para pegar no sono de novo, né? Pois é, e como que a mãe deve aplicar essa rotina na criança? E com quanto tempo que ela percebe que ela já está entrando numa rotina? O mais importante é a mãe ler os sinais do filho. Então, quando a mãe quer bem até a mim buscando qual que é a rotina para o meu filho, eu falo, ele que vai nos mostrar. Então, claro que se eu vejo a criança não está dormindo hora nenhuma durante o dia, eu primeiro adequo o ambiente, aí a gente entra com a higiene do sono, de preparar o quarto para um ambiente ideal, de luminosidade, de ruído, de temperatura. Tendo isso controlado, a criança começa a demonstrar os horários que ela tem sono. E nesses horários é que a gente incentiva a mãe, então entra um pouquinho antes no quarto. Se a criança efetivamente dorme às 10, entra para o quarto 9h45, já começa a preparar o ambiente para ele, realmente seduza seu filho ao sono, né? Não adianta a gente também chegar, a casa está agitada, aquele movimento todo, leva para o quarto. Ele não é uma máquina, um robozinho que você desliga, dorme, né? E isso não adianta. Então, prepare o ambiente, faça a leitura do seu filho, né? Quando ele começa a ficar sonolento, já recue, né? Ele daquele ambiente agitado, leve para o quarto, já vai preparando, conversando, que vira um ritual do sono. A criança sente mais prazer ainda, porque é um momento que ela tem só com a mãe, afastada ali daquela loucura, né? Do fora do quarto, às vezes a mãe está ocupada fazendo uma coisa, outra. É o momento que a mãe se dedica a ele. Então, essa previsibilidade, ele entender que ele entrar para o quarto com a mãe é um momento só dos dois, e dali a mãe preparar ele, coloca no bercinho, e demonstra para ele que aquilo é muito gostoso, né? A criança ela vai se encaixando nisso aí. Então, assim, a rotina é importantíssima, eu digo que ela é até indispensável, porque a previsibilidade é uma das atitudes que mais faz uma criança gostar de dormir, ela saber também o que vai acontecer, deixa a criança mais calma, menos ansiosa. Fica segura, né? Se sente segura, exato. E essa rotina a gente não impõe, não. A criança vai demonstrar os horários de sono e você vai ser previsível. Você antes entra lá no quarto com ele para que ele realmente consiga adormecer o horário que ele gosta de adormecer. Essa rotina, Rose, gentil que a gente fala, de saber o que a criança realmente espera, ela funciona muito mais do que aquela rotina imposta. Sim. Aquela que você acha que é adequada. Porque aí você vai estar lutando contra um outro ser, né? Que tem lá os seus hábitos, que tem lá o horário que realmente está cansadinho, o horário que quer alimentar. Então, quando você percebe o filho, em vez de só colocar a sua vontade, você consegue fazer uma rotina que ele vai cumprir com muito mais facilidade. E também o cantar para a criança, o ninar, o balançar, isso é bom ou é ruim? Então, não tem bom ou ruim, na verdade, se esse é seu ritual do sono com seu filho, né? Eu tenho um filho de 3 anos e meio, que na hora de dormir eu entro com ele pro quarto, põe ele no meu colo, canto as músicas sempre as mesmas. Esse é o nosso ritual. Não significa que ele dorme no meu colo, mas para ele é um momento só nosso. Então eu nino mesmo, eu balanço no meu colo, converso, às vezes eu consigo até buscar algumas informações do dia dele, aquele momento nosso, põe ele na caminha, dou um beijo, boa noite e saio. Enfim, o balançar, o ninar, colocar no colo, não é isso que faz com que nosso filho tenha um comportamento ruim de sono. É quando a gente associa essa atitude a um instrumento que o faz dormir. Então, o filho só dorme se eu balanço. Nina, acalma seu filho. Acalmou? Coloca ele no berço.
ele é capaz de adormecer. Não, ele chorou, Lívia. Pega ele de novo, acalma. Esse é seu papel de mãe. Eu acho que a grande diferença, Rose, aí, que a Lívia está falando, é que você pode fazer todos esses atos de amor e de afeto, sem preocupar. Mas o ideal seria você colocar essa criança no berço ou bebê antes dela entrar no sono mesmo, para ela entender que ela não precisa desse ritual para dormir todas as horas que ela acordar. Então é muito importante essa hora de afeto com o filho, te faz ficar bem, faz o bebê ficar bem, cria vínculo, cria segurança. Mas é importante que a diferença é só essa, em vez de sempre deixar ele dormir sono pesado ali, porque tem mãe que fica até entrar no sono pesado. E aí coloca para aquele bebê estranho, é confuso, porque a hora que ele acorda ele precisa daquilo de novo. Né? E se você só faz aquilo como um gesto de amor, de afeto, de carinho e coloca quando ele está quase dormindo, às vezes você coloca e ele acorda. Confesso que no começo é assim. Aí você faz de novo, aí você vai, faz de novo. Até ele acostumar e aprender. E ele construi segurança em relação a esse ritmo, né? Ele sabe que ele vai ser colocado no berço, mas ele tem o colo, então ele se sente confiante também a se entregar ao sono, que é o principal, é o que faz dormir ele bem. Ele dormir bem, é se sentir seguro. A Cíntia Dantas, de Jacareí, ela diz: eu tenho um bebê de 5 meses e desde que nasceu eu tento fazer uma rotina do sono com ela, mas minha filha ainda não consegue dormir sozinha, somente no colo após mamadas no peito. Nos picos de crescimento ela chora muito e só quer dormir no colo. Será que isso mudará um dia? Hoje, após a mamada, ofereço a chupeta, fraldinha ou a naninha e viro ela de ladinho, mas ainda assim precisa da ajuda para dormir e preciso ninar ela. É o que ela está fazendo. Ela pode continuar fazendo isso, mas a cada dia tentando desassociar. Então, ela continuar mantendo esse ritual, mas dando a oportunidade da filha dela de dormir sozinha. Então, continuar ninando, mas diminuindo essa intervenção. Porque às vezes a gente, é o que a gente falou, a gente está ninando, mais por uma pressa nossa que essa criança durma logo, do que observá-la, perceber se ela está... Porque esse lutar contra o sono, a gente tem que estar muito atento. Às vezes a criança está sem sono mesmo. Você fica uma hora tentando fazer uma criança dormir, será que esse horário que ela deveria dormir mesmo? Então eu sempre peço para a mãe, anote o horário que efetivamente dormiu, que amanhã a gente já começa a se prever, né? Prever esse momento. Então se hoje dormiu às 10, eu vou entrar um pouquinho antes no quarto com ele, em vez de ficar 1 hora tentando fazer dormir. E se a criança tiver que dormir um pouquinho antes, ela mesma vai te demonstrando esse sono um pouquinho antes. Enfim, às vezes essa demora da criança dormir não é por ela não saber dormir, às vezes não é o horário que ela tem sono. Tem que ter essa observação. E aí, Lívia, eu quero perguntar, é o ideal ela colocar no peito a criança? Ou dar a chupeta? Isso é o ideal? Aí toda vez ela vai ter que ter esse ritmo? A chupeta eu acho que a gente pode pensar né, de falar de forma separada, mas vamos falar da amamentação. Ela pode continuar aumentando, aí a criança vai se relaxar, vai acalmar, que é o momento das duas, de contato, né? Então é importante, mas aí não esperar que a filha adormeça no peito. Ah, mas sempre dorme no peito. Então, amamente um pouco antes, enquanto ela não tiver com esse sonão, porque às vezes a criança está com muito sono e ainda relaxa, então ela adormece. Se seu filho adormece no peito, só antecipa o momento dessa amamentação, que ele vai amamentar, ter o contato com você, não vai apagar no peito, mas já está relaxado e você aproveita essa janela, né, de relaxamento e coloca aí no bercinho. Né, então, você não tira a amamentação, você só antecipa o momento para permitir que seu filho não durma no peito. Até porque o leite materno, Rose, favorece a liberação da melatonina, que é o hormônio que induz ao sono. É, o hormônio do sono. Nossa. Temos mais uma participação. A Amanda, ela diz: o meu bebê está com 1 ano e 6 meses e ele ainda acorda à noite. E ultimamente ele anda acordando chorando, mas não abre os olhos. Daí não sei o que pode ser. Também percebi que ele está tendo bastante gases durante a noite e isso fazendo com que ele acorde chorando. Mas mesmo fazendo massagem, ele não consegue soltar os gases. Olha, ela é de Uberlândia. Com 1 ano e 6 meses, Rose, eu peço ela para ter bastante atenção com o funcionamento do intestino, tá? Porque nessa idade, às vezes a criança está com o intestino um pouquinho mais preso e isso favorece a eliminação de gases à noite e a criança fica incomodada a noite toda. Eu acredito que se ele está sentando, ficando de olhinho fechado e chorando, pode ser algum incômodo realmente, pode ser alguma dor abdominal causada por isso, se for o caso dela, e pode também ser aí um início de um
pesadelo ou de um terror noturno começando, né? A gente tem que ficar atento a isso, ver quanto tempo que dura esse choro, se ao eliminar os gases ele dorme de novo, porque aí indica realmente que é aquela cólicazinha que incomodou, tá? Mas eu indico que o que eu acho que ela deve fazer é conversar com o pediatra sobre isso, tá? E às vezes, só para complementar às vezes ela começa a amamentar o filho durante a noite para fazer ele dormir, ele já está sentindo incômodo e vai só piorando. E nessa idade, isso costuma acontecer com muita frequência. A criança já está incomodada e aí a mãe ainda vem alimentar e aí que ele fica com mais incômodo ainda. Gases. Bom, gente, vamos para um rápido intervalo e já voltamos falando sobre a importância do sono da criança. Até já, espero você. Manhã Viva de volta, hoje falando sobre o sono do bebê. Eu quero chamar aqui uma participação da Gabi Sanchotene, que também vai partilhar como ela está vivendo o soninho do Sebastião, seu filho. Vamos acompanhar. Uma ótima manhã viva para vocês. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Como vocês perceberam a minha ausência, aqui em casa está numa batalha aí de virose e gripe. Agora o Sebastião, meu filho, com virose. E aí no resfriado, então daqui a pouquinho eu tô de volta, tá bom? Enquanto isso, a Rose com maestria vai conduzindo aí o Manhã Viva, porque a missão não pode parar. Bom, esse tema do programa sobre o sono, eu confesso que eu também fiquei super interessada, porque aqui em casa as noites de sono as noites são bem agitadas. Então eu queria partilhar um pouquinho da minha realidade, e aí para que possa também hoje a pediatra e também a consultora do sono possam responder para mim essa pergunta. Espero ajudar também outras mães. Aqui em casa, desde que o Sebastião chegou em casa, nós começamos um ritual do sono com ele. Então ele tomava um banho, colocava um pijama, levava para o quarto, apagava, deixava só um abajur aceso, fechava a cortina, falava para ele que era de noite, fechava a cortina e dava um mamar. Só que ele sempre dormiu no peito. E aí nunca consegui colocar ele acordado na cama. E com isso, foi passando o tempo e ele acostumou com esse ritual. Quando dava 7h30, ele já chorava que queria o banhinho dele. Então nós estamos fazendo isso ao longo de todo o tempo. Até hoje ele toma esse banhinho e faz esse ritual. Mas a questão do que a gente lê e do que aquilo consegue fazer, né? Eu li muito sobre essa realidade de colocar acordado na cama, mas eu nunca consegui fazer isso. Quando ele estava com uns 4 meses, eu consegui, já ao longo do dia, nas sonecas, colocar meio acordadinho e ele ia tentando e dormia sozinho na cama. Só que quando fomos de férias, esse ritual terminou se perdendo, muitos colinhos, muito aconchego. Quando voltamos de férias, já recebemos a notícia que a gente mudaria aqui para Belo Horizonte. E aí mudou tudo, a rotina da casa, a bagunça da casa mexeu também com o sono, agitado, chorando. E nós estamos ainda assim nessa luta. O Emanuel hoje, meu esposo, levanta de madrugada para a gente tentar tirar essa mamada da madrugada. Ele já está acostumando a não tê-la, né? Mas com muito custo. O Emanuel passa algumas horas, né? No comecinho ele passava 1h30. Pegava ele, acalmava. Quando ele dormia um pouquinho ou acalmava um pouco, botava no berço. E aí ele chorava, pegava de novo e fazia isso aí quase 1h30. Hoje, esse tempo já diminuiu bastante. Pega um pouquinho no colo, ele já amolece, fecha o olho e bota na cama. Às vezes ainda tem que fazer isso algumas vezes, até ele dormir de novo. Então, hoje ele está acordando em torno de 2 vezes à noite, 1 vez. Às vezes dorme direto, ele já teve tempo de dormir de meia-noite até as 5. Nessa fase, no comecinho, ele dormia de 7h30 até meia-noite. Eu dava um mamazinho para ele e ele dormia até as 5. Então foi ali por volta dos 4 meses que eu acertei e depois perdi a mão com as férias e com a mudança. Então a minha pergunta existe um tempo certo para iniciar esse ritual do sono? A criança assimila isso a partir de quantos meses? Ou já é logo do comecinho? E uma outra pergunta,
não tendo conseguido antes a criança não dormir no peito e todo esse processo, ou não dormir sacudindo, ninando, como que podemos consertar hoje? Hoje ele fez 1 aninho, como que a gente pode trabalhar isso com uma criança maior? Obrigada, Deus abençoe, em breve estamos juntos. Um beijo. Um abraço aí, Gabi, melhoras, viu? Logo, logo ela estará aqui de volta no Manhã Viva apresentando, porque a gente vai se revezando aqui entre eu e ela, companheiras de missão. Mas gostaria que vocês respondessem, então, as dúvidas da Gabi. Eu gostei da maneira que a Gabi apresentou a dúvida, que já mostrou ali um gapzinho que a gente já pode esclarecer outras mães. Bom, primeiro respondendo sobre o ritual. O ritual é gostoso para todo mundo. Nós, adultos, gostamos de rituais. A gente, às vezes, viaja e gosta de repetir um restaurante só para se sentir mais à vontade. Enfim, nós gostamos de nos sentir... de repetir, né, processo, enfim, isso para a gente isso, a gente se sente mais seguro. Então, desde sempre, você pode começar com ritual. Não precisa te preocupar, gente, de incluir banho, enfim. Rituais muito longos acabam até atrapalhando a mãe, né? Porque às vezes ela põe tantos pontos para realizar ali nesse ritual do sono que fica longo, fica cansativo para a criança, se a criança está nervosa tomando banho. Tem crianças que se agitam com banho, então eu gosto sempre de desvincular. Eu falo para a mãe, se você deseja colocar o banho, coloque, mas não é uma regra, né? Que a gente tem isso, que a criança fica mais calminha, mas eu tenho 2 filhos e a Malu, ela fica muito agitada para tomar banho. Então é uma criança que eu não dou banho como um ritual de sono. Toma banho bem antes. Já o Miguel, ele precisa de relaxar, ele precisa desse banho. Então a gente tem que ter esse olhar para o filho, o que funciona para o meu filho. Então o ritual, sempre que puder, desde que nasceu, já pode iniciar. É a mesma mãe, só que cada filho é diferente. Exato, né? Cada filho é um. E agora sobre colocar no bercinho, ela falou que perdeu o que ela havia conquistado, né? É interessante a gente pensar que sempre é tempo da gente voltar, recomeçar, né? Em tudo na vida, né? E o que eu vi ali de um gap é que o marido dela já está lá tentando acalmar, quando ele acalma, quando ele adormece, põe no bercinho. Gente, se a gente estiver adormecendo e alguém muda a gente de posição, nós nos assustamos, nós adultos, né? Então, a criança ela não tem, às vezes a mãe fala, parece que o berço tem espinho, né? Eu falo, não é nem o berço, se você estiver dormindo no berço e você colocar no colo, ele vai chorar também, ele vai se assustar. Então, o ideal é a criança acalmou, já coloque no bercinho. Porque se a gente esperar a criança adormecer, ele vai assustar. Então, vira essa briga, horas fazendo isso, porque a criança se assusta com o movimento. Então, se a gente pensar que nós, adultos, não nos assustaríamos, como que a criança não vai assustar? Então, não confundir que a cama tem espinho. É o momento que a gente coloca que assusta a criança. Então, acho que a Gabi já podia pensar, pedindo pro marido já mudar só esse momento, né? Viu que ele acalmou? Já coloca no bercinho e tenta continuar que ele acalme ali no bercinho. Cantando, fazendo carinho, tocando, para a criança ter certeza que não é o colo que vai garantir que o pai ou a mãe estejam perto, né? Então, ele pode estar no bercinho e ser atendido a qualquer momento. Isso vai trazer segurança e ele vai começar a relaxar já no bercinho. E eles estão no caminho certo, né? Só que como teve essa mudança, para a criança também é importante, né? Então, assim, mudou o ambiente, sabe que a mãe ficou insegura, mudou de cidade, então é aquela coisa que realmente acontece. E é uma adaptação. É uma adaptação. Né? Eu vou ali rapidinho no artesanato e já nós voltamos aqui para finalizar o nosso assunto. Nós vamos fazer uma naninha, né? A Marileusa trouxe aqui para a gente. Bem-vinda, Marileusa. Mais uma vez aqui no Manhã Viva, sempre com trabalhos muito lindos que ela faz, né, Marileusa? Obrigada. Um acabamento aqui perfeito, estava aqui admirando antes do programa, né? Como que é muito bem feito assim, o acabamento. E aqui que você vai precisar de material, Marileusa, para essa naninha? Então, primeiro eu quero falar um pouquinho do molde, né? Que eu sempre falo com as meninas, minhas alunas, para elas não ficarem muito presas a moldes, né? Para elas aprenderem a desenvolver o próprio molde. Então, essa naninha, ela é um molde assim, que dá para você variar. Hoje eu trouxe essa ideia da almofada do anjinho. Mas com esse mesmo corpinho aqui, você pode variar ela fazendo um olhinho diferente, colocar uma orelhinha, vira um cachorrinho, um gatinho, dá para criar pode muitas... A mãe vai ser criativa, né? A partir desse único molde, ela pode criar vários tipos de naninha. Então, para o corpo, para a parte do rosto, vai precisar de um molde que ela pode fazer em casa no papelão. Aqui eu estou usando um papel cartão, mas pode ser um raio-x, né, acetato, que é duro, é, né? Aquele material parecido com raio-x mesmo. Ele é próprio para fazer esse trabalho.
Então, corta 18 por 27, 18 de altura, 27, e só arredonda aqui. Como que eu faço esse arredondamento? Pode ser com um copo, um pires, né, um prato, só para dar um leve arredondamento aqui, não precisa arredondar muito não. Isso para a parte do rosto. E para a parte do corpo, um pouquinho maior, 22 por 27. E a mesma coisa, faz o arredondamento aqui. Para ficar aquele formato também arredondadinho, né? Isso. Para a mãozinha, tem esse molde aqui, que é 4 por 14. Aqui eu fiz essa entradinha aqui para ter um dedinho, mas não tem necessidade de ser assim não, pode ser reto mesmo. É a mesma coisa, corta 4 por 14 e arredonda aqui. Para a perninha, esse é 5, né, de largura, um pouquinho só mais largo que a mãozinha, e por 16, a mesma coisa, arredonda aqui. E a asa... Quem quiser, Marileuza, você pode depois disponibilizar, né? Isso. Também esse molde. No Facebook. Pode estar também entrando em contato ou no seu Facebook, né? Isso. Que é Marileuza Beatriz. Borboletas Mariartes, que é a página Borboletas Mariago o nome, gente. O pessoal Marileuza Beatriz, né? Mas pode pedir lá também que eu mando. E para a asa, eu cortei aqui 22 por 13 e fiz essa curvinha aqui. Então, é bem assim, da pessoa mesmo, o formato que ela quiser, né? Pode ter mais curvas aqui, mas eu vou estar disponibilizando esse molde. E também seu e-mail de contato, né? Que é o marileuza.beatriz@gmail.com. Aí tem uma outra coisinha que é que eu deixei uma linha aqui para mostrar como faz o olhinho. A parte da frente a gente vai cortar exatamente do tamanho do molde, que é a parte do corpo e a parte do rostinho, né? Mas a parte de trás, como a gente vai fazer uma almofada para criança, então a gente não usa o zíper, porque tem aquele carrinho que pode estar... a gente quer uma peça confortável para a criança. Então a gente faz mais segurança para a criança. Faz essa traspassado como se fosse capa de uma fronha. Então a gente precisa que a parte de trás seja cortada um pouquinho maior do que o molde. Então para a parte da frente exatamente como o molde. Na parte de trás a gente corta assim uns 5 ou 6 centímetros maior, porque aqui a gente ainda vai fazer uma bainha. Faz uma bainha, a bainha é só dobrar, dobrei a primeira aqui, 1 centímetro, dobro a segunda e passo aqui uma costurinha, tanto na parte de baixo quanto na parte que vai ficar para cima, né, da carinha da almofada. Feito isso, a gente vai brincar aqui com o cabelinho, né? Vocês viram que essa azulzinha eu fiz só uma franjinha. Uma franjinha reta, assim. né? Isso, eu risquei aqui mesmo, a mão livre. Peguei um termocolante. Você que desenha mesmo, Marileuza? Então, eu tento, né? Artista mesmo, viu? Não é aquele desenho profissional, não, mas dá para Mas dá para brincar, né? Sim, esse aqui é o papel termocolante, olha. Ele vem assim, parecido com o papel mesmo, um lado liso. Esse lado áspero aqui é o lado que tem a cola. Então, com temperatura alta, ele adere ao tecido. Então, eu pego esse termocolante, sobreponho aqui em cima do molde mesmo, faço esse risco, né, do tamanho que eu quero e aqueço, coloco... Aí eu corto, tem esse detalhezinho. Eu corto, mas deixando aqui uma margem. Antes de colar no tecido, de passar o ferro e colar ele no tecido, eu deixo essa margem. Porque agora, depois que eu usei o ferro, colei, eu vou usar a tesoura e vou cortar rente nesse risco. Se eu corto ele já no tamanho do molde que eu preciso, a hora que eu cortar aqui, eu vou perder um pouco no tamanho. Entendi. Então, e para as pessoas que falam assim, mas na minha cidade não tem o termocolante. Como que eu faço? Você vai cortar o molde do cabelinho 2 vezes no tecido. Olha, que legal. Corta 2 vezes no tecido, costura só essa parte de baixo aqui que tem curva. Lembrando que toda vez que a gente costura peça com curva, a gente tem que fazer esses piques, né? Porque senão não vira perfeitamente. Costura, vira. Olha, gente. E o acabamento fica muito bem feito, né? Sim.
Aí isso aqui, para quem não tem contato com termocolante, pode estar fazendo dessa forma. E aqui eu oriento a fazer o pontinho caseado, que é o pontinho que eu usei nessa almofada ali. Aqui eu até tentei fazer na máquina, mas eu não gostei muito do resultado, não. Eu fiz aqui, para quem é o mais preguiçosinho assim, pode estar usando. É o ponto zigue-zague da máquina, que aí faz ele bem apertadinho e vai fazendo bem rente aqui. Na mão ele vai ficando mais delicadinho, né? Isso, na mão é mais delicadinho. Aí o olho também é livre, né? A pessoa faz o risco, às vezes ela quer ele mais retinho, quer fazer mais uns cílios. Isso. Aí eu estou usando aqui uma linha de bordado. É uma linha, não é a linha de crochê, que a linha de crochê é mais grossa, mas também não é tão fina quanto a linha de costura. Para as iniciantes, eu aconselho fazer assim, como se fosse costurando mesmo, seguindo o risco, faz um pontilhado e depois volta fechando esse espaço que ficou. Aí aqui eu uso a linha preta para o olhinho e a linha rosa ou vermelhinha para quem quiser fazer a boquinha. Aí aqui eu não vou terminar não, gente, que é só isso. Pontilha até chegar aqui no final, depois volta preenchendo esse espaço que ficou. É a maneira mais fácil. As minhas alunas já trabalham ponto haste, ponto corrente, então elas podem usar essa. Então, entendida essa parte aqui do molde, a gente vai fazer a montagem da nossa naninha. Para a perninha e para o bracinho, aqui eu estou usando o algodão cru, mas pode ser usado também a tricoline da mesma cor que fizer aqui a parte do rostinho. Pode comprar, né? Se não quiser bege, pode mudar a cor também, pode, né? A cor que quiser, pode usar. Tem um tecido colorido aqui, só não pode ser estampado, porque senão não vai destacar o rostinho, né? Mas pode ser um tecido, um poazinho, né? Que é aquele de bolinha. Então, como que eu fiz aqui? Eu peguei o molde, risquei no algodão cru, deixei uma margenzinha aqui de meio centímetro para costura, fiz essa costura e desvirei a peça. E eu deixei a fibra siliconada em casa, que eu ia demonstrar aqui como que encher. Mas o detalhe aqui, como a gente vai costurar essa peça, é só não encher muito aqui, deixa um espacinho aqui, porque a gente vai precisar dessa margem para estar passando aqui a costura. Então eu vou simular aqui como se já tivesse cheio, as pecinhas cheias, mas é só lembrar que a fibra siliconada, gente, compra uma fibra de qualidade, porque tem algumas fibras que desfiam muito, então como é uma peça para criança, a gente não quer uma criança com alergia, né? Então a gente vai aqui, ó, marca o meio aqui embaixo. Vira no meio. Isso, marquei o meio. Aí, do meio, eu até fiz um pique aqui, não sei se vai aparecer. Do meio, um dedinho aqui, ó, para cada lado, depois do meio, a gente prende. Eu até fiz uma marcaçãozinha aqui com lápis. Coloca aqui, ó. E vai, as perninhas. Passa a costura. Pode até fazer uma costurinha de segurança aqui, para ela já ficar presa. Para não cair também, né? Isso, a fibra, você já pode deixar ela um pouquinho, empurrar ela um pouquinho, depois dá para voltar. Tá. A mãozinha aqui rente com aqui dessa... Um pano colorido, né? Isso, da estampa. E a gente vai posicionar a nossa asa, se for fazer com a asinha. A asinha, ela vai vir... eu aconselho fazer tudo da mesma cor, porque tem essa questão da posição também. O molde, se você riscar ele na estampa do mesmo lado, a hora que você virar um vai ficar estampado, o outro vai ficar liso. Então faz tudo da mesma cor e posiciona fácil, né? Assim, olha, para dentro. É a mesma coisa, eu peguei o molde, risquei, costurei, tirei esse excesso, né, de tecido. Esse aqui tecido? Esse é o acoplado. Eu já trouxe ele aqui da outra vez. É o nylon, nylon dublado, ele acoplado. Fica mais fofinho, né? Isso. E pode ser a manta também, a manta R1 ou R2. E aqui, gente, tem um outro detalhinho da almofada que eu não deixei molde. Mas essa parte aqui que vai entrar a fibra siliconada, é só você cortar do mesmo tamanho. Depois que você emendou aqui a parte do corpinho com o rostinho, você sobrepõe aqui e corta no tecido dobrado, que é o que a gente vai costurar e colocar a fibra siliconada. Então a montagem é isso, a gente prende aqui uma costurinha de segurança, posiciona a asa aqui, olha, um pouquinho acima aqui do início do bracinho, aí no caso seria as duas, né?
essa parte aqui do rostinho direito do tecido com o direito aqui. E essa parte aqui por cima. Ela vai ficar passando aqui, mas é isso mesmo que a gente quer, esse efeito mesmo. Feito isso, eu alinhava essa peça toda e faço uma costura toda a volta. Não precisa deixar abertura, porque a abertura vai ser aqui, na nossa peça. Eu tenho uma costurada. Então aqui nem precisa costurar primeiro, você deixa para costurar tudo depois. Tudo isso. Aí depois que eu coloquei aqui, eu faço um alinhavo, um ponto grande mesmo, igual estava aqui nessa demonstração, e pode seguir aqui pela frente. Nessa parte onde está o enchimento, fica um pouquinho mais, a máquina vai parando um pouquinho, é só ter um pouquinho de paciência, passar bem devagarinho, que dá tudo certinho. E no final, a peça fica assim, costurada. Depois de costurado, vai ficar como esse aqui? Fiz a costura a volta toda e a gente abre por aqui. E vai ficar parecido com aquele que já está ali, sentadinho, já está com a fibra. Sim. Olha aí, que gracinha. Essa que eu fiz nos tons de rosa, né? É só ajeitar aqui direitinho. A anjinha cor-de-rosa. No quarto de menina, né? E ela fica assim. Aí, é aquela parte lá que eu falei que corta do tamanho do corpinho. A gente coloca a fibra siliconada e é hora de colocar aqui na nossa almofada. Na capinha. Isso. E já está pronta. Olha, gente, que lindinho que vai ficar, hein? Muito fácil de fazer, não tem desculpa para falar assim, é difícil, não tenho molde. Então é só assistir o vídeo de novo, faça o próprio molde. Entre em contato com a Marileusa, nós temos aí o e-mail, mais ou menos, eu vou falar novamente o e-mail dela, que é marileusa.beatriz@gmail.com. Entre em contato, pede o molde e coloque em mãos. Trabalhar, mão na massa, hein, gente? E tem muitas iniciativas, Rose, em vários lugares eu já vi pelo Facebook, que as pessoas fazem, igual eu tenho um grupo, eu vou até incentivar minhas alunas, fazem naninhas para doar, em asilo, para creche. Olha, gente, e aí tá que pronta delícia, a nossa naninha. Até a gente que é adulta, a gente quer ficar com ela, ó. Gente, eu vou continuar aqui abraçadinho com a minha naninha e já voltamos com mais Manhã Viva para falar do soninho do bebê. Até já. Depois de fazer essa naninha, né, gente? Estamos de volta aqui falando do sono do bebê. E eu já quero conversar aqui novamente com as minhas convidadas. E nós estávamos falando sobre o choro da criança, o deixar a criança chorar demasiado. Isso é prejudicial, doutor? Rose, é prejudicial, né? Talvez há uma década atrás, um dos livros que mais fez sucesso foi um livro que mandava a criança mandava os pais deixarem essa criança chorando até ela aprender a dormir sozinha. Ela aprendia a dormir sozinha pela falta de afeto ali, né, naquele momento. Então ela aprende que não pode contar com os pais naquele momento. Né? A gente tem que ter sempre muito cuidado, porque muita gente utilizou achando que aquela era a melhor forma de cuidar do seu filho. Né? Mas não então eu falo que é muito importante você se perdoar também, mas a gente sabe hoje que deixar chorar por muitas horas consecutivas e alguns dias pode causar no filho o estresse tóxico precoce da infância. Então a neurociência comprovou que essas crianças que são deixadas chorando por muito tempo, elas liberam mais cortisol. Então a gente, pela dosagem de cortisol na urina, eram crianças que já estavam extremamente estressadas, né? De estarem deixando chorar. E essas crianças já tinham algumas áreas no cérebro que ficavam desocupadas. A gente fala que são lacunas no cérebro, que são algumas áreas ligadas ao afeto, ao carinho, à segurança, à confiança. A gente sabe que a gente consegue, por causa da neuroplasticidade do cérebro, reverter isso um pouco, né? Mas é muito importante que a gente não utilize desses métodos, né? Sabendo do emocionalmente mal. Afeta emocionalmente, já tem comprovação que essa criança pode depois ter dificuldade escolar, dificuldade no desempenho escolar, dificuldade de relacionamentos no futuro, né? Serem pessoas mais inseguras, está relacionada à depressão, à ansiedade. Então é muito importante que hoje que a gente já tem esse conhecimento, que a gente não utilize dessas formas de educar o sono, né? Então deixar a criança chorar, não.
Então eu falo que é diferente do chorar um pouquinho, você aconchegar, chorar um pouquinho, você aconchegar. O problema é você abandonar, deixar chorando. Porque na época do livro, os pais fechavam a porta e deixavam a criança chorando, às vezes 2, 3 horas seguidas. A criança dormia de cansaço, né? E partia o coração dos pais também. Então eu quero me colocar no lugar dessa mãe que fez isso, né? Também é difícil. Né? Ela achava que era o melhor para o filho, partia o coração dela e ela não sabia o mal que estava fazendo. E o que eu falo aqui é, dá para reverter pela plasticidade cerebral, dando muito afeto, carinho e fazendo algumas outras coisas. Depois dá para a gente reverter esse mal que a gente fez sem saber, né? Nossa, nem sabia, né? Nem sabia. Eu conheci casais que tomaram essa iniciativa também. De deixar a criança, né, chorar bastante. E não é por falta de amor, Rose, né? É por, assim, a gente quer sempre acertar. A gente, enquanto pais, você quer sempre acertar. E a gente procura informação. E às vezes a gente se depara com uma informação que não é a melhor. Porque a evolução da ciência está aí, né? Hoje a gente tem a neurociência aí mostrando tudo do cérebro. Então a gente sabe o que cada ação nossa pode fazer no cérebro de uma criança. E também aí entra o equilíbrio, né? Exato. Nem tanto mar, nem tanto terra, né? Isso. É o segredo da vida, né? Pois é, tudo tem, não demais, né? Muito afeto, muita presença. Porque senão o filho vai também sempre exigir isso. Sim. E por vezes não vai ter ali o pai e a mãe sempre junto, não é? É o afeto e a autonomia. Então são dois presentes que a gente pode dar para os filhos. O afeto, o amor e a autonomia. Né? Você tem que deixar a criança fazer aquilo que ela já é capaz de fazer sozinha. Que hoje a gente está criando adultos não autônomos, adultos dependentes. Então você consegue dar amor e afeto e deixar aquela criança desenvolver a autonomia, a autorresponsabilidade, a autoconfiança. Isso mesmo, gente. E eu já quero agradecer a presença de vocês e pedir também que vocês dêem uma mensagem, né, para essas mães que estão nessa luta do sono com os filhos, né, que estão sofrendo, né, muitas vezes sem saber o que fazer para ajudar o seu filho. Exato, e que a mãe não se culpe, gente, e procure ajuda, né? Às vezes a consultoria do sono tem como sentido para os pais que é só com métodos não gentis. Existem sim profissionais que sabem auxiliar essa família só com métodos gentis, com presença, carinho, dando autonomia para a criança, mas transferindo segurança, que é o nosso carinho, a nossa presença com eles na hora de dormir. Então que procurem ajuda, que vai ser interessante, né, o resultado para o seu filho e muito mais para você, mãe, que precisa estar descansada para vivenciar a maternidade da melhor forma, né? E vão crescer adultos melhores, né? Sim. O conselho que eu dou é não se sinta culpada por nada, né? Mas procure o caminho da maternidade mais leve. Sempre é possível tornar a maternidade mais leve. Né? Então, assim, procure ajuda, procure conhecimento, né? A gente precisa também estudar para ser mãe e para ser pai. A gente estuda para tudo na vida e esquece de que a nossa principal missão aqui é ser bons pais e boas mães quando a gente já tem um filho. E a criança não vem com manual de instrução. Não vem. E é um aprendizado constante, a gente aprendendo com eles e eles aprendendo com a gente. Né? É uma troca, uma bela troca. Isso mesmo, gente, a cada dia. E você, né, que não é daqui de Belo Horizonte, região, procure uma ajuda, procure aí um consultor do sono, né? E a gente passou o contato de vocês também. Quem se interessar pode entrar em contato com elas, né, que são especialistas, pediatra e também consultora do sono, ou indicar também algum colega que mora em outras regiões do Brasil, sim, né, que possam ajudar essas mães que estão... Aí a gente recebeu participações do Brasil todo, né, de várias mamães aí preocupadas com os seus filhos. Muito obrigada, que já quero agradecer a presença de vocês. Foi ótimas dicas. Obrigada, nós que Passou rapidinho. Fica aí o convite para uma próxima. Tá, obrigada. Obrigada, Marileso, também sua presença, viu? Esse artesanato tão bonito que você sempre traz aqui no Manhã Viva. Essa naninha ficou muito fofinha. Obrigada. Bom, gente, quero agradecer a sua presença, a participação, mas vou chegar aqui já. Nós temos hoje, sexta-feira, a voz do nosso pastor, do nosso arcebispo aqui de Belo Horizonte, Dom Valmor, que vai trazer para a gente um pouquinho do Evangelho de hoje. Vamos acompanhar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, vivo a alegria de estarmos juntos aqui para proclamar a palavra, congregados na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria. Seja esse momento rico para a sua vida, para a vida de sua família e para nosso crescimento nessa tarefa importante e bonita que temos, missionária,
de sermos no mundo instrumentos do amor de nosso Deus. Somos ainda amado e amada de Deus como cultura, o conjunto de hábitos e modos de se viver, e como sociedade, marcados por muitos preconceitos e discriminações, ferindo a beleza sagrada da dignidade de toda pessoa humana. E de todos nós como filhos e filhas de Deus. A palavra de Deus hoje nos adverte, como comenta nos seus sermões São Gregório Nazianzeno, quando pergunta: qual o motivo por que oprimiam com castigos a mulher e usavam de indulgência para com o marido, deixando-o livre? Se uma mulher houvesse pensado em desonrar o leito nupcial, teria sido obrigada a expiar seu adultério e seria punida pela lei com duríssimas penas legais. Por que não era atingido por nenhuma condenação o esposo que violasse com o adultério a fidelidade prometida à mulher? Com que coragem exiges, pergunta ele, uma castidade que tu mesmo não praticas? Como ousas pretender aquilo que não dás? E como podes estabelecer leis diferentes para pessoas dignas de igual respeito? Se consideras a culpa, a mulher pecou, mas Adão pecou igualmente. A serpente a ambos enganou para levá-los a cometer a falta. Não foi mais fraca a mulher e mais forte o homem. Queres refletir melhor sobre o plano da salvação? Fala São Gregório de Nazianzeno. Cristo salvou a ambos com a sua paixão. Encarnou-se para o homem, também para a mulher. Sofreu a morte pelo homem, com a sua morte ofereceu a salvação também à mulher. É algo de belo para uma mulher honrar Cristo no esposo, mas também é belo para o homem não desprezar a igreja na esposa. Diz ele que a esposa tenha respeito pelo marido, como a Cristo, e o homem sustente e ame sua esposa, como faz Cristo com a igreja. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Amado e amada de Deus, os fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, trazendo algo que, de fato, é polêmico e precisa ser bem entendido, sobretudo pela iluminação bonita e importante do amor de Deus igual a todos nós. A pergunta era essa: se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus remete-os a Moisés, e eles respondem: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus lembra: não foi por uma razão senão a dureza de vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. E recupera o sentido bonito da fidelidade, pois desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher, para que o homem, deixando seu pai e sua mãe e se unindo a ela, os dois se tornem uma só carne. Já não são dois, mas uma só carne. Por isso é exatamente nessa perspectiva que ele diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Isto é, nós somos chamados a de fato edificar em nós uma condição que nos coloque nesta experiência bonita da fraternidade, do amor e do compromisso, do respeito e do vínculo para com o outro. Ora, preconceitos, egoísmos, mesquinhez, um centralismo em si mesmo, nos próprios interesses,
incapacitam qualquer pessoa para viver a experiência bonita do vínculo, que exige a alegria e a disposição da oferta e de uma oferta total. Os discípulos, por isso, ficaram também impactados e afetados e perguntaram sobre o mesmo assunto. Por isso Jesus explica-lhes: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira, e o mesmo acontecerá com a mulher. Somos, irmãos e irmãs, desafiados a alargar nosso coração, capacitando-nos a viver para além dos estreitamentos de nossos limites humanos. No comentário sobre o Eclesiastes, é inspirador e interpelante o que indica São Gregório de Agrigento, um bispo do século VI. Vem, come com alegria teu pão e bebe com o coração feliz o teu vinho, porque tuas obras já agradaram a Deus. A explicação mais simples e óbvia desta frase é ser uma justa exortação que nos é dirigida, abraçando um tipo de vida simples e apegados à instrução de uma fé sincera para com Deus. Comamos o pão com alegria e bebamos o vinho de coração feliz, sem resvalar para as palavras maldosas nem nos comportar com duplicidade. Esse é o nosso desafio. Não podemos abrir mão desta fidelidade. Para isso precisamos da graça de Deus. Queremos agora, unidos ao coração da amada Mãe Maria, suplicar a Deus a graça de vivermos a fidelidade dos compromissos que assumimos. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. O amor pelas suas palavras, um excelente final de semana e continuemos em oração pelo nosso Brasil. Um abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.